Boa tarde, turminha! Agora a gente vai dar continuidade aí aos nossos estudos, tá? Do dia 17. Só que agora a gente vai trocar de livro. Vamos usar o APES, que é o nosso livro de língua portuguesa. Quais são as habilidades que eu vou trabalhar hoje com o APES? Planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, quem escreve, para quem escreve, a finalidade ou o propósito, escrever para quê, a circulação, onde o texto vai circular, o suporte, qual é o portador do texto, a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. Vamos organizar o texto em unidades de sentido, dividindo em parágrafos, segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. Utilizar ao produzir um texto conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação, ponto final, ponto de exclamação, o ponto de interrogação, a vírgula e pontuação do discurso direto, quando for o caso. Ou seja, discurso direto é quando o personagem fala, o travessão e os dois pontos. Então, aí na sua rotina, você não precisa mais fazer o cabeçalho, porque você já fez. Então, é o livro APES, Língua Portuguesa, Produção de Texto. Aí na página 33. Então, aí na página 33, outro final para a fábula, que vai ser em prosa, tá? Aqui está o inverso, mas eu vou direcionar o planejamento. Vai ser em prosa. Em duplas, não. Estamos remoto, individual. Então, no início desta unidade, deste livro, vocês leram 2 textos baseados na mesma fábula. Então, vocês viram 2 textos da fábula A Cigarra e a Formiga, só que um em prosa, que tinha parágrafo, fala do personagem, travessão, 2 pontos. E vocês viram outra fábula da Cigarra e a Formiga, só que em verso, que ela estava na estrutura de um poema. Mas cada um deles foi escrito de uma forma diferente, com estilos diferentes. Cada autor recontou a fábula do seu jeito e escolheu uma moral para ser seu texto. Escolheu uma moral para o seu texto. Então, as 2 fábulas tinham moral, só que cada um escolheu de um jeito. Se vocês, eu vou refrescar a memória de vocês, em prosa o autor deu a moral mesmo, e em verso o autor decidiu que quem lê a fábula dele em verso é que escolhe a moral que quer para aquela fábula, tá? Que ele está contando. Depois vocês conversaram sobre o desfecho. O que é desfecho? O final. O que acontece no final? Desfecho também foi algo que nós já trabalhamos na recuperação paralela com o livro Aprender Sempre. Porque esse livro Aprender Sempre está retomando todas as habilidades que a gente deveria consolidar do terceiro ano, certo? Então a gente já viu o desfecho, que é o final, que cada autor deu a própria história. Então vamos lá, planejamento. Imaginem e criem um final, um desfecho diferente desses que a gente leu para a história da cigarra e da formiga e vão escrever no caderno. Recontem a história e mudem apenas o final. Para isso, lembre-se das partes. Início, as formigas estão trabalhando. O desenvolvimento, a cigarra chega e pede ajuda. E você vai fazer o final, o desfecho. Esta parte da história será criada por vocês. E eu vou retomar esses 2 primeiros. Como vai ser a escrita? Em prosa.
Vamos relembrar o que é prosa. A linha é contínua, não é igual no poema que cada versinho fica numa linha. A linha é contínua, sua frase ela vai até o final da linha e às vezes pega até outra linha e outra. Tem pontuação, tem parágrafo, certo? Tem travessão para o personagem falar, tem 2 pontos, tem letra maiúscula no início da frase. Então, a escrita será em prosa. E aí eu vou retomar, então, os 2 primeiros momentos. Então, vamos lá. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, tá vendo? Tem parágrafo? As formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. 2 pontos. Então, pode ver que tem parágrafo e a frase ela é contínua. Ela vai até o final da linha para ir para outra. E agora tem a fala do personagem. Então, antes da cigarra falar, 2 pontos. E agora ela está falando e também teve parágrafo. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que eu vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram. 2 pontos. Então, ó, pode ver, aqui está a cigarra falando. Quando ela termina de falar, eu mudo de linha, faço parágrafo para escrever. Então, 2 pontos, mudo de linha, travessão. Agora é a formiguinha falando. Mas por quê? Olha o ponto de interrogação, uma pergunta. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Ó, 3 perguntas, 3 pontos de interrogação. Quando chegar aqui, é que você vai começar a escrever. Você vai copiar isso aqui? Não. Você vai começar a contar do seu jeito e você vai inventar um final diferente do que a gente já tem no livro para a tua fábula. E aí você vai escrever lá no caderno. Então, não precisa copiar esse começo. É a partir daqui, quando as formigas perguntam para a cigarra o que ela fez, é a partir daí que você vai começar a escrever a sua história. E aí, o que é muito interessante? Uma revisão. Então, não escrevam de primeiro, de cara, assim, já direto no caderno. Pega um rascunho, escreve lá, inventa um final lá. Não esquece da moral, que é o ensinamento que tem que ter. Peça para o papai e para a mamãe, ou para a vovó, ou para o tio, ou para o irmão, alguém ler. E se eles lerem e entenderem o que você quis dizer, você não precisa corrigir nada. Senão, como vai estar num rascunho, você arruma tudo para depois você passar para o caderno. Por que eu estou falando isso? Porque lá na escola, a gente ia ler um para o outro. Como estamos remotamente, você vai ler para sua família. E aí, lá na escola, se a gente tivesse, a gente ia selecionar um desfecho. Como nós não estamos, o que a Pro vai fazer com isso, com esse final que você vai inventar? Eu vou montar um livro. E aí, eu vou pôr aquele começo, no começo do livro, e depois, todas as páginas vão ter o desfecho, a história criada por vocês, o final criado por vocês. E eu vou pôr o seu nome no final. Então, vai ter lá, de todos os alunos que me encaminhar. Então, é bacana, porque depois de montado, a Pro vai colocar o livro no WhatsApp, para todos os pais verem. Então, vamos dar orgulho para o papai e para a mamãe. Eu acho que todo mundo aqui vai querer estar no livro. E como autor.
Então, eu preciso que você me encaminhe essa atividade. Eu vou dar um prazo para ser justa e montar o livro com o final de todo mundo que vocês vão inventar, que não pode ser igual o do livro aí de vocês. Vocês têm que criar um outro final para a fábula Cigarra e a Formiga. Eu vou dar um mês. Então, quer dizer, ó, eu vou ter a paciência de esperar um mês. Para não falar que eu fui injusta, que eu montei o livro e que aí o seu final não estava. Então, você tem um mês para me mandar o final, para que eu monte este livro. Que assim eu vou mostrar para a diretora, para o vice-diretor, para a coordenadora e vou postar na sala do WhatsApp o livro pronto. Mas eu preciso dos meus autores, que são vocês, certo? E aí você manda então essa foto para que a Pro possa confeccionar esse livro. Combinado, turminha? Então, um beijo e eu espero que todo mundo participe, porque vai ficar demais o nosso livro. Beijos!